Quero agradecer aos irmãos que estiveram em oração pela nossa vida, né? Estivemos um pouquinho enfermos, mas graças a Deus já estamos bem recuperados. E quero, irmãos, lembrar, reforçar o que a diaconisa Arley já falou. Domingo é o culto 1+1. Irmão, convide pessoas para estar aqui. Quem vai estar ministrando a palavra vai ser um diácono amigo nosso, da Gileade de Maracanaú. Ele é daqueles diáconos que tem uma palavra simples. Não é daqueles que querem enfeitar o pavão, não. Mas uma palavra com unção do Espírito Santo de Deus, irmãos. E eu quero que você convide pessoas para ouvirem a palavra de Deus, palavras evangelísticas. Hoje nós estamos no culto de doutrina, irmãos. É uma palavra doutrinária. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Oséias, no finalzinho do Antigo Testamento, depois do livro de Daniel. Abra sua Bíblia, livro de Oséias, no capítulo 4, perdão, no capítulo 6. Oséias 6. A palavra já bem conhecida nossa. Quantos acharam? Digam amém aí. Fique sintonizado com a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Algo a mais para acrescentar. Irmãos, eu esqueci de avisar, sábado tem evangelismo, não é isso, Natanael? 5 horas da tarde. Todos os jovens estão convidados, vamos sair daqui da igreja, 5 horas da tarde. Vamos começar, além de evangelizar, convidar pessoas para estar no culto 1+1 domingo na igreja. Era só isso, não era, Natanael? Todo mundo, isso, mas eu estou botando a responsabilidade em cima dos jovens, para estarem aqui, mas é para toda a igreja, amém? Irmãos, esse versículo já é conhecido por demais, nosso, que somos cristãos. Oséias, no capítulo 6, no versículo 3, na parte A, tão somente do versículo, a palavra de Deus nos diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu não sei como está na sua versão. A minha diz assim. Vamos ler mais uma vez essa parte A do versículo. Conheçamos e conhecer o Senhor. Amém? Somente esta parte do versículo. Há uma necessidade, irmãos, de nós conhecermos a Deus. Uma necessidade da humanidade, do homem conhecer a Deus. E o homem, ele percebe essa necessidade. Apesar que, muitas das vezes, o homem negligencia essa necessidade dele, de conhecer a Deus. Vejam bem, irmãos, nunca houve nenhum povo na face da terra que não se voltasse para buscar um Deus. O homem, na sua necessidade de conhecer o Deus Criador de todas as coisas, o Deus soberano, e às vezes sem compreender essa sua necessidade, ele adora às vezes a lua, ele adora às vezes o sol, às vezes adora a própria natureza, mas esta é a necessidade do homem que está dentro dele. Uma necessidade de adorar a Deus, de conhecer a Deus. E muitas das vezes, o homem, por não conhecer a Deus, adora outros deuses no lugar do Deus verdadeiro. Mas há esta necessidade dentro do homem de conhecer o Deus. E essa também, irmãos, é uma prova de que Deus existe, porque o homem tem essa necessidade. Você já pensou numa tribo lá no meio da Amazônia? Nunca teve contato com as pessoas aqui fora, com a cultura aqui fora? Nunca teve contato com nenhum livro? Mas assim mesmo, eles buscam adorar alguma coisa, porque tem uma necessidade dentro deles
de adorar a Deus. O homem sabe, Deus deixou essa marca dentro do homem, porque foi Deus que criou o homem. E o homem só se sente completamente preenchido quando ele encontra esse Deus de que tanto ele sente falta. Mas há uma necessidade de nós conhecermos a Deus, e não só conhecer a Deus, mas prosseguir em conhecer a Deus, apesar, irmãos, que o homem nunca conseguirá conhecer a Deus completamente. Por quê, irmãos? Porque Deus é infinito, irmãos, o homem é finito. Deus é santo, irmãos, o homem é pecador. E nós nunca vamos conhecer Deus na sua plenitude, irmãos. Aquilo que nós conhecemos de Deus é o que Ele nos revelou. E eu vou já estar falando mais sobre isso aqui, né? Por exemplo, Deus nos revelou conhecer os mistérios da graça de Deus através de Jesus Cristo. Isso nós conhecemos, Deus revelou, nos deixou na sua palavra. Agora eu quero justamente falar sobre isso, sobre algumas verdades fundamentais, sobre o conhecimento de Deus, que nós precisamos conhecer. Esse conhecimento de Deus, ele é parcial, irmão, ele não é completo. Ele não é completo. Nós nunca vamos conhecer Deus na sua plenitude, irmãos. Nunca homem nenhum vai conhecer a Deus na sua plenitude completa. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, eu vou falar algo aqui, e eu espero que os irmãos tenham maturidade para entender o que eu vou falar. Aparentemente parece uma heresia, mas eu quero que os irmãos absorvam o que eu vou tentar falar aqui para os meus amados irmãos. O próprio Senhor falou lá em Isaías que, nossos caminhos estão muito distantes dos caminhos de Deus, porque Deus está mais alto do que nós. Aquilo que nós conhecemos de Deus é através da sua palavra. Eu estou com uma amiga aqui, que eu estou vendo aqui, que fez faculdade comigo de teologia, e estudou o mesmo teólogo que eu. É algo que para nós parece ser heresia, mas se nós formos analisar, faz um certo sentido. O que Karl Barth ele diz? Ele diz o seguinte, que nós dizemos que a palavra, aqui está a palavra de Deus. Mas o que ele diz? Eu estou dizendo o que ele diz, não estou dizendo o que é certo, irmãos. Eu quero que você analise. Quando nós dizemos que aqui é a palavra de Deus, e quando nós dizemos que Deus é infinito e Ele tem todo o poder, e nós dizemos que somente o que está na palavra de Deus, pronto, lacrou, encerrou. Aí nós estamos limitando o poder de Deus. É assim que Karl Barth entende. Ele entende que Ele revelou-se à humanidade aquilo que nós podemos compreender. Mas tem coisas muito mais superiores a Deus que nós não podemos compreender, irmãos. E tem coisas na sua palavra que nós ainda não conseguimos compreender. Quantos entenderam? Eu não estou dizendo que a palavra não é a palavra de Deus, irmãos. Preste bem atenção, a gente tem que ser bem claro, para depois os irmãos não estarem dizendo, o pastor ensinou que... Não é isso, eu estou dizendo que um teólogo, ele crê, e faz sentido, que Deus ele tem muito mais, porque Ele é insondável, Ele é infinito, para nós conhecermos dEle. Agora, aquilo que nós podemos conhecer, Ele revelou, através da sua palavra, e Ele nos mostra, e para nós é o suficiente entendermos e compreendermos que há um Deus tão grande, imenso, e que opera tantas maravilhas, através da sua palavra. Quantos compreenderam? Fiquei bem claro, irmãos? Se tiver alguém com dúvida, levante a mão, para depois não sair daí dizendo que o pastor está ensinando heresias do púlpito. Amém? E tem a minha irmã ali também, estudou o mesmo, Leila? Então, irmãos, vamos lá. Ele não consegue, irmãos, o homem, ter o conhecimento completo de Deus. O homem só poderá conhecer o que Deus revela dele. Deuteronômio 29, e essa é a saída de todo pastor, irmãos. É o versículo de chave para pastor.
Quando o irmão vem trazer uma pergunta muito difícil da Bíblia, que nós não compreendemos ainda, nós dizemos esse versículo, irmãos. Diz assim: as coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Aquilo que a gente entende que foi revelado, a gente ensina. Aquilo que a gente não compreendeu, irmão, é do Senhor. Tem coisas na Bíblia que nós não conseguimos compreender, só temos que crer com fé. Por exemplo, quem me explica aí, ponto por ponto, a Trindade? Nós não podemos compreender completamente. Nós só cremos que Deus subsiste em 3 pessoas: no Pai, no Filho e no Espírito Santo, porque a Bíblia nos direciona a crer nisso. Amém? Aí você for me perguntar, mas como é que pode? Se Deus está no céu, o Filho está do lado e o Espírito Santo está aqui, como é que é uma pessoa só? Irmão, eu sei que Deus é infinito e poderoso, Ele pode todas as coisas. Então nós cremos e sabemos que é assim, porque nós, pela nossa percepção e fé, nós vemos que é assim, e sentimos que é assim, e sabemos que é assim, porque Deus nos revela assim. Amém? Deus só revelou o que o homem pode compreender, irmãos. Romanos capítulo 1, versículo 19 diz o seguinte: porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Só podemos compreender aquilo que Deus nos manifestou. Deus nos mostrou, ou através da natureza, ou através da sua palavra, ou através do seu Filho, Jesus Cristo. Porque quando nós vemos Jesus Cristo na terra, nós vemos a vontade de Deus na terra. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, é porque nós estamos vendo aquilo que Deus quer para o homem. Quando nós olhamos para a natureza, nós compreendemos e vemos o poder de Deus, a grandeza de Deus, a sua infinitude, como as estrelas do céu. Nós não podemos compreender a imensidão de quem criou tudo isso, mas nós sabemos que há um Deus que criou tudo isso, grandioso e poderoso. Eu me lembro que eu contei aqui uma vez de uma ilustração de um país que se tornou comunista, e aquela nação começou a queimar todas as Bíblias, queriam apagar Deus, começaram a prender cristãos, e um velhinho foi preso, porque estava ainda com a página da Bíblia, e pegaram e queimaram, e ele olhou para o céu, era uma noite, e ele disse: vocês podem querer apagar Deus, rasgar todas as escrituras, podem acabar com todas as igrejas, mas enquanto eu olhar para o céu e ver essas estrelas, eu vou me lembrar que há um Criador, e um Criador poderoso, um Deus que criou todas as coisas, e Ele vai estar sempre falando comigo através dos seus feitos. Porque Deus, Ele se manifesta através da natureza também. Ele se revela. E por que às vezes nós não podemos compreender todas as coisas, irmãos? Porque o pecado da humanidade impõe limites do homem conhecer a Deus na sua plenitude. Nós temos uma natureza que foi caída, mas quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós somos recriados como novas criaturas, mas isso é um processo, irmãos. O Espírito Santo de Deus vem habitar em nós, o nosso espírito é recriado, e a nossa velha natureza carnal, que por muitos anos nós vivemos, começa a ser modificada pela ação desse Espírito Santo de Deus que passa a habitar em nós. Amém? O conhecimento de Deus está além da compreensão humana. No Salmo 139, versículo 6, o salmista diz: tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. O salmista fala isso, né? E aqui eu quero fazer uma ressalva, irmãos. Muitas das vezes nós dizemos: eu vou estudar teologia para conhecer a Deus. Irmãos, nós estudamos teologia, irmãos, mas nós vamos também nos aprofundar mais e mais no conhecimento de Deus, mas nós nunca vamos conhecer a Deus na sua plenitude através de teologia, irmãos. Nunca vamos conhecer, até porque a teologia, irmãos, que nós estudamos, são ensinos de homens
né, de percepção de homens com relação a Deus. Quantos estão entendendo, irmãos? Estou notando os irmãos meio dispersos, parece que os irmãos não estão entendendo nada do que o pastor está falando aqui esta noite. Tenha calma, nós vamos já chegar lá, irmãos. Nós vamos já chegar lá onde eu quero chegar. Amém? Então, irmãos, nós conhecemos a Deus através daquilo que Ele se manifesta a nós, que Ele se revela a nós, daquilo que Ele nos traz como humanos, fragmentos da sua revelação. Eu, às vezes, irmãos, fico olhando alguns pregadores, e eu fico olhando assim, irmãos, que são semideuses, que têm encontros com Deus, irmãos, que eles narram encontros com Deus, que eles trazem novas revelações, eles nos mostram um Deus diferente daquele, pelo menos do que a Bíblia nos mostra. E esses super homens, né, eles se tornam semideuses, se mostram tão próximos de Deus no sentido de conversar Deus cara a cara, que nem Moisés viu Deus face a face, no sentido de ver a sua presença. E às vezes a gente fica olhando para os dias de hoje, irmãos, que pessoas, homens, estão tomando o lugar de Deus, que é infinito, longe da sua revelação, da sua palavra, e estão conduzindo rebanhos, irmãos, para um direcionamento que Deus não ensina na sua palavra, nem na sua revelação, em canto nenhum, nem em Jesus Cristo, irmãos. E é por isso que nós temos que conhecer, buscar em conhecer o Senhor, e prosseguir nessa busca de conhecer o Senhor, irmãos. Porque nós não podemos, irmãos, nos acomodar pelo pouco que nós conhecemos da revelação de Deus. Nós temos que ter essa busca constante. O que eu quero dizer, irmãos, que se Deus é tão grandioso, tão maravilhoso, tão infinito para nós conhecermos, irmãos, nós temos muito trabalho a fazer, irmãos. Nós não podemos nos contentar com um pouquinho que nós conhecemos, porque isso aqui não é nada, irmãos, e nós nunca vamos conhecer Ele por completo. Então, quanto mais nós nos chegarmos a Ele e buscarmos a conhecer, mais nós vamos nos aperfeiçoar na vontade de Deus. Agora, a grande vantagem, irmãos, e a grande alegria que nós temos no nosso coração, que embora seja um Deus tão grande, tão maravilhoso, e que talvez nós nunca vamos conhecer aqui nesta terra, em toda a sua plenitude, lá no céu, irmão, eu creio que nós ainda vamos passar de eternidade em eternidade buscando conhecer esse Deus. Mas a grande alegria que nos traz ao coração, que enquanto nós vamos buscando em conhecer a Deus, prosseguindo em conhecer a Deus, Ele já nos conhece, irmãos. Ele conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. A diferença é essa, irmãos, que nós estamos, irmãos, na presença de um Deus que talvez nós não conheçamos Ele na sua plenitude. Nós conhecemos Ele através da sua revelação, mas Ele nos conhece, irmão, nosso passado, nosso presente e o nosso futuro. Ele conhece, irmãos, até o amanhã. Ele conhece até os nossos pensamentos. Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Ele conhece, irmãos, e Ele sabe aquilo que nós necessitamos. Eu acho interessante, a Bíblia diz que, o versículo que nós lemos, que buscar a conhecer Deus, irmãos, é um processo gradual. Conhecer e buscar em conhecer, todos os dias. Todos os dias. Eu não sei, irmãos, como tem pessoas que fazem doutorado em divindade, né? Tem um grande homem aí da igreja evangélica que ele tem doutorado em divindade, né? Conhece a Deus mesmo, doutorado. Muito bem, irmãos, como é que nós vamos conhecer a esse Deus, irmãos? Tem 4 fontes que nós podemos conhecer mais daquilo que Deus nos revelou. Conhecer a Deus através daquilo que Ele nos revelou. Como é que nós vamos conhecer esse Deus? Em primeiro lugar, irmãos, através da sua palavra, das Escrituras. Ela é a fonte, e nós vamos usar o nosso intelecto, irmãos. Deus nos deu o intelecto para nós conhecermos a Ele. E a fonte que nós vamos usar o nosso intelecto
é as suas escrituras, é a sua palavra. Então a primeira coisa que nós vamos usar, a primeira fonte de informação de Deus, é o nosso intelecto e são as escrituras. A primeira fonte que nós temos para conhecer mais de Deus. E Jesus, irmãos, ele destacou a importância dessa fonte para nós o conhecermos. Veja bem o que diz lá em João capítulo 5, versículo 39. Examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. São as escrituras que falam de Jesus. E o Senhor, ele nos orienta através da nossa intelecto, da nossa inteligência, do nosso conhecimento, buscarmos nas escrituras conhecer mais a Jesus. Daniel, ele sabia muito bem disso. E quando a gente olha lá em Daniel capítulo 9, versículo 2, veja só o que foi que Daniel fez. Ele diz assim: no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Como foi que Daniel soube o que Deus queria dizer? Através das escrituras. Amém? Então é através das escrituras, irmãos, a primeira fonte que nós devemos buscar a Deus, conhecer a esse Deus. É através das escrituras, irmãos, que Deus nos revela dele para nós, para a nossa compreensão. O seu projeto para a vida humana, aquilo que ele quer para a humanidade. É nas escrituras, irmãos, que Deus nos revela o seu amor. É nas escrituras, irmãos, que Deus revela consolo para nossas vidas. São nas escrituras, irmãos, que Deus revela aquilo que ele quer para mim e para a sua vida. São nas escrituras, irmãos, que ele revela aquilo que nós vamos viver futuramente. São nas escrituras, irmãos, que Deus revela aquilo que está preparado para mim e para você futuramente. É nas escrituras, são nas escrituras a revelação de Deus. A outra fonte, irmãos, que nós podemos conhecer a Deus é por meio da nossa comunhão com Ele. E essa fonte da comunhão nossa para com Deus, nós só vamos encontrar nas orações. É na oração. Porque quando o Espírito Santo de Deus está em nós, habitando em nós, e nós o buscamos em oração, e Deus começa a se revelar a nós através da oração e falar conosco, nós começamos a ter um entendimento também de Deus. E muitas das vezes, na oração e na leitura da palavra, Deus vai nos mostrando e nos revelando a sua vontade, e vai nos mostrando quem é Ele para nós. Se buscarmos, irmãos, isso perseverando, não é só buscar uma vez ou outra, conhecer a Deus através da oração, Ele vai se revelar a nós. Provérbios capítulo 2, versículo 3 ao 5, diz o seguinte: e se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata a buscares, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Amém? Se nós buscarmos, irmãos, clamarmos a Deus, buscar em oração, pedir a Deus, Deus vai nos revelar e vai nos mostrar o seu conhecimento, o conhecimento de Deus, né? A terceira fonte, irmãos, é a fonte do Espírito Santo. E nós podemos conhecer também mais a Deus através das revelações, por meio das revelações que o Espírito Santo de Deus revela ao nosso espírito. Podemos nos aprofundar no conhecimento de Deus por intermédio do Espírito Santo de Deus. E isso, irmãos, nós podemos ver, e eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2. Vamos lá para 1 Coríntios, marca aí Osés, nós vamos já voltar. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios.
Quem for achando, vai dando um amém aí. 1 Coríntios capítulo 2. Estou ouvindo ainda algumas folhas de Bíblia virando. Do versículo 10 em diante diz assim: mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O Espírito de Deus conhece as profundezas de Deus. E se nós queremos conhecer mais de Deus, nós temos que buscar conhecimento através do Espírito Santo de Deus, que Ele há de nos revelar. Amém? Através das revelações do Espírito Santo de Deus. Agora, eu quero fazer uma ressalva aqui, irmãos. Através das revelações do Espírito Santo de Deus, que sejam do Espírito Santo de Deus. Porque tem muita revelação levando o nome de Deus, mas não é do Espírito Santo de Deus, irmãos. Aí nós temos que buscar uma outra maravilha que o Espírito Santo de Deus nos concede, que é o discernimento espiritual. Amém? Graças a Deus, hoje o povo de Deus está mais amadurecido com relação a essas questões. Agora, irmãos, eu vou trazer a quarta fonte, e você vai se admirar. Qual é a quarta fonte que nós podemos conhecer a Deus, irmãos? E você às vezes até murmura dessa fonte que Deus te dá para você conhecer a Deus. A quarta fonte, irmão, de nós conhecermos a Deus, irmãos, são a fonte das nossas experiências cotidianas. Isso envolve, irmãos, as nossas tribulações, irmãos. Através das tribulações, irmão, nós passamos a conhecer mais a Deus, irmãos. Como é isso, pastor? Porque através, irmãos, das nossas lutas, das nossas dificuldades, a intimidade com Deus, na nossa caminhada com Deus, se as lutas vêm, as tribulações vêm, mas nós estamos nesse espírito de buscarmos a Deus, nós vamos ver sim a mão de Deus agir, nós vamos ver sim Deus operando. E aí, irmãos, essas nossas experiências do cotidiano da nossa vida, nessas nossas experiências com Deus, vamos vendo e conhecendo quem é Deus, irmãos. Deus vai se revelando a nós, irmãos. Eu já passei muitas experiências, irmãos, com Deus, que me fez crescer na minha vida espiritual. Lutas, tribulações grandiosíssimas que eu passei, irmãos. No começo da minha fé, eu e a minha esposa, nós tínhamos um lugar de oração lá na nossa casa, que era embaixo de um pé de romã, e nós alcançamos muitas vitórias ali, irmãos, e Deus nos mostrou muitas vezes que Ele é um Deus presente, que Ele é um Deus real, e que Ele verdadeiramente age nas nossas vidas, irmãos. E nós, muitas das vezes, em meio a lutas e tribulações, irmãos, nós íamos para lá, orávamos, esperávamos confiantemente, em fé, a intervenção de Deus, irmãos, e muitas vezes nós tivemos experiências maravilhosas com Deus, irmãos, e depois nós voltávamos lá para agradecer a Deus, e assim nós íamos crescendo no conhecimento de Deus, irmãos, e nós íamos aprendendo a confiar em Deus, e ainda hoje nós confiamos muito nesse Deus, irmãos, e eu creio que não só sou eu que estou aqui esta noite que confia nesse Deus, amém? Lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, eu quero ler para você esta noite, irmãos, 2 Timóteo capítulo 3, a palavra de Deus nos mostra o seguinte, do versículo 10 ao 11, o apóstolo Paulo falando dessas suas experiências com Deus, através das tribulações. Paulo, aquele instruindo a um jovem pastor Timóteo, e Paulo fala da sua experiência com Deus. Paulo diz assim para Timóteo: tu, porém, tens seguindo a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade e paciência. Aí no versículo 11 ele diz: perseguições e aflições,
tais quais me aconteceram em Antioquia e em Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri. E ele diz assim para Timóteo: e o Senhor de todas me livrou. Ele está dizendo: olha, eu passei luta naquela cidade, eu passei perseguição naquela outra, eu passei tribulação naquela outra, mas veja o meu modo de vida, veja o meu modo de viver, a minha fé, a minha paciência, veja quantas perseguições eu passei, veja quantas aflições eu passei, veja como eu sofri naquela cidade, naquela outra, mas em todas o Senhor me livrou. Eu tenho uma experiência com Deus, eu conheço Deus, eu sei, eu fui para aquela cidade, sabia que ia ter perseguição, mas eu conheço Deus, eu sei que Ele vai me livrar, eu sei que eu vou passar essa, porque Deus está comigo, porque eu estou tendo esse conhecimento de Deus, amém? Então, irmãos, muitas das vezes, irmãos, e eu falo aqui, muitas das vezes, às vezes a gente está passando uma luta, e às vezes, irmão, a luta não cessa, é porque Deus quer que a gente conheça alguma coisa a mais, irmãos, ou para nós melhorarmos em algo em nossas vidas, ou para termos um conhecimento maior de Deus. Muitas das vezes, eu preguei aqui sábado à tarde, muitas das vezes há situações que nós vamos sendo levados para a fornalha de fogo ardente, irmão, e você diz: ah, que prova grande, meu Deus do céu, não aguento, eu vou passar por essa fornalha, não aguento. Aí sabe o que acontece? Deus permite que a fornalha seja aquecida 7 vezes mais. Aí você diz: misericórdia, misericórdia, cadê Deus? Deus, onde tu estás? E aí Deus ainda permite você ser lançado na fornalha. Aí quando você é lançado na fornalha, você se encontra com Deus, você é saído da fornalha, o nome do Senhor é glorificado, e depois você ainda é exaltado, como foi aqueles 3 rapazes. Aí você vai compreender: ah, Deus estava testando a minha fé, é porque Ele queria me botar numa posição melhor, e para que o nome dEle fosse glorificado. Era para isso, irmão, para que você tivesse um conhecimento melhor dEle, para que você tivesse a certeza que Ele estava com você em todos os momentos, e você não estava compreendendo, mas agora você tem esse conhecimento, amém? A nossa alegria é essa, irmão, é saber que embora Deus nos trate, né, através, e nos faça conhecer através das tribulações, mas nós sabemos também que Ele pode nos livrar de todas as tribulações. Agora, irmãos, sabe, irmãos, há consequências também quando nós desprezamos o conhecimento de Deus. Há consequências também quando nós desprezamos, não queremos saber. E é por isso que a humanidade está do jeito que está, irmãos. Porque hoje não tem como você não conhecer a Deus. Você liga a televisão, tem palavra de todo jeito. Você vai para o rádio, tem. Você vai, numa esquina tem uma igreja, na outra tem outra igreja, na outra... Irmãos, não tem como você deixar de conhecer a Deus. Só se você não quiser. E quando a gente não quer, irmão, ter conhecimento de Deus, há consequências, irmãos, para nossas vidas. Há consequências. Até dentro da igreja. Até dentro da igreja tem pessoas que não querem conhecer. Aliás, conheceram uma parte de Deus, mas não querem prosseguir, como diz o versículo, em conhecer a Deus. Nós temos escola bíblica, nós temos doutrina, mas às vezes as pessoas não valorizam tanto, e eu louvo a Deus pela sua vida que está aqui esta noite, porque isso demonstra que você tem amor à palavra de Deus e quer conhecimento de Deus, né? Irmãos, quando nós desprezamos o conhecimento de Deus, há consequências ruins. Sabe por quê, irmãos? Em primeiro lugar, Deus abandona na prática do mal. Que é isso, pastor? É isso, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque todas as vezes que nós nos afastamos de Deus, irmãos, a nossa natureza pecaminosa, ela se fortalece cada vez mais. Quando nós, por vontade própria, deixamos de buscar o conhecimento de Deus, e nos afastamos de querer buscar a Deus,
nos afastamos também da graça do Senhor, irmãos. Quando nós nos afastamos da graça do Senhor, a nossa natureza carnal, ela se fortalece. E a natureza carnal, ela não tem vontade, não tem desejo de buscar a Deus. Isso acontece, irmãos, e agora nós vamos voltar novamente para o livro de Oséias, né? Isso acontece quando o homem despreza o conhecimento de Deus. Vejam bem, Oséias capítulo 4 agora. Abra sua Bíblia em Oséias capítulo 4. Capítulo 4, versículo 2. Aqui, de título do capítulo, na minha Bíblia diz o seguinte: Israel e Judá são ameaçados com castigo por causa da sua impiedade, a ignorância e a malícia do povo. No versículo 2 diz o seguinte: o homem que está distante de Deus, o homem que não quer conhecer a Deus. No versículo 2 diz o seguinte: só prevalecem o perjurar, o mentir, o matar e o furtar e o adulterar, e há homicídio sobre homicídios. É isso que acontece, irmãos, com aqueles que se distanciam, não querem conhecer a Deus. Eles vivem pela sua própria vontade e a sua natureza carnal, e acontece tudo isso. No versículo seguinte, irmão, nós podemos ver que, além disso tudo, há uma vida com catástrofes, tanto para a nossa vida como para a natureza. No versículo 3 ele diz: por isso a terra se lamentará, e qualquer que mora nela se desfalecerá, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Quando nós não queremos o conhecimento de Deus, há uma vida cheia de catástrofes. E é o que nós temos visto na humanidade, irmãos, que o homem não quer conhecer a Deus. E a terra tem sofrido os efeitos do pecado desde a queda do homem. Desde a queda do homem. E muito mais do que isso, irmãos, vamos lá para Romanos capítulo 1. Quando o homem não quer conhecer a Deus, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Quem achou diz amém, irmãos. A partir do versículo 28. Quando o homem não quer conhecer a Deus, Deus o entrega aos seus próprios sentimentos, irmãos, e às suas práticas. Versículo 28. E como eles se não importaram de ter o que, irmãos? De quem, irmãos? Assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem os que as fazem. Então, irmãos, quando diz que Deus os entregou, irmãos, está dizendo que Deus, Ele permite que o homem viva pela sua própria natureza. Deus permite que o homem viva da maneira que Ele quer. Deus está se revelando, Deus está mostrando. Mas se o homem não quer ter esse conhecimento de Deus, Deus permite que ele vá viver da sua própria carne. Mas só que esses homens sofrerão as consequências, irmãos. Mas também, irmãos, há consequências espirituais para aqueles que desprezam o conhecimento de Deus. No versículo 6, vamos voltar para o livro de Oséias capítulo 4.
Oséias capítulo 4. Hoje é culto de doutrina, irmãos. Versículo sobre versículo. Vamos aprender a Bíblia. Amém? Tem alguém cansado? Tem não, irmão? Olha, irmãos, eu fico feliz quando eu chego na igreja muitas vezes e vejo os irmãos anotando versículos, irmãos, sabe? Ali meditando na palavra. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é lindo, irmãos. A gente ser como crentes bereanos, né? Que crentes que vão conferir se está daquela maneira e começa, glórias a Deus por esta igreja e pela vida de vocês que têm tido esse espírito. Amém, irmãos? Agora as consequências espirituais, irmãos, para quem despreza o conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6, na parte A do versículo. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, irmãos. O meu povo, quando nós desprezamos o conhecimento de Deus, irmãos, nós podemos ser destruídos, irmãos. Destruídos. E é isso, irmãos, que muitas das vezes há muitos crentes que estão sendo destruídos. E destruídos muito mais por costumes mundanos, porque não querem conhecer a palavra de Deus. Deixa eu falar uma coisa aqui para meus amados irmãos. Hoje é culto de doutrina e a gente vai ensinar. E tem que ensinar e ensinar a verdade. Nós não somos igreja legalista, irmãos. Amém? O que é uma igreja legalista, irmãos? É aquela que entende que rituais, cerimoniais, ou tudo isso pode levar o homem à salvação. O que é uma igreja legalista, irmãos? É entender que se eu for para o culto com um roupão, eu vou ser mais santo que a minha irmã, o meu irmão que não vai para o culto com um roupão. Não é, isso é legalismo, irmãos. Isso não é santidade. Agora, uma coisa nós temos que compreender, irmãos. Nós temos que prezar os bons costumes no sentido de uma mulher cristã, irmãos, ela tem que saber se vestir. Não é questão de saia ou calça, não. Isso aí não vem ao caso. Mas é feio, irmãos, uma mulher cristã andar com mini saia, irmãos. É feio, irmãos. Isso não é coisa de Deus, não, irmãos. Nós não somos igreja legalista, mas não somos igreja mundana. Amém? A pessoa que vem para a igreja nua, irmãos, em primeiro lugar, ela não está respeitando o ambiente em que ela está inserida no seguinte aspecto. Você está tentando algum homem, até a pessoa vem para a igreja para adorar a Deus, mas não vem ninguém cego aqui não, irmãos. Não vem ninguém cego para a igreja. Então a gente tem que ter bom comportamento, e os homens também, irmãos. Os homens também. Não quero dizer que você vai vir todo empacotado, estou dizendo que você tem que se vestir decentemente. Você não precisa vir mostrando o que você tem. Se é casado, mostre para o seu marido no momento apropriado, lá. Se você vem para a casa do Senhor, você vem para adorar a Deus, irmão. Não é para desfile de moda. Quer vir, venha, mas venha decente, irmãos. Venha. Não estou dizendo que você vai ser mais santo ou deixar de ser santo por isso. O que eu quero dizer é que a Bíblia nos instrui que nós devemos ser santo, corpo, alma e espírito, irmãos. É um espírito em intimidade com Deus, irmãos. É uma alma santa perante Deus, que busca as coisas de Deus, e um corpo que glorifique ao Senhor. E tem muitas outras coisas, irmãos, que nós temos como servos de Deus. Temos que ter um comportamento que o mundo olhe para nós e veja alguma diferença. Se o mundo olha para mim e vê eu como mundo, Jesus não está fazendo nenhuma diferença na minha vida. Nós temos que ter alguma diferença em nós. Se Cristo nos regenerou, se Cristo mudou a nossa vida, a nossa mentalidade, irmãos, é inadmissível eu fazer o que eu fazia há 20 anos atrás, num período de carnaval, tá bebendo cachaça, andando sem blusa no meio de rua. Hoje eu não tenho mais coragem, nem que me pague por direito de fazer um negócio desse, andar pelo menos sem camisa no meio de rua. Estou falando nem beber.
Por quê? Porque tem algo em mim, irmãos, que me incomoda. E é o Espírito Santo de Deus. E se você tem o Espírito Santo de Deus, irmãos, eu tenho certeza que vai lhe incomodar. Você está mostrando suas partes. Que eu tenho certeza, irmãos, que o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele nos incomoda. Estou sendo claro, irmãos? Nós não somos legalistas, mas não somos mundanos. Quem é mundano é que anda de todo e qualquer jeito. Quem é mundano é quem anda pelas modas do mundo, irmãos. Nós andamos pelas modas de Jesus. Nós andamos pela palavra do Senhor. Não é porque tem um ator ali usando tal coisa que eu vou usar também. Não é porque tem não sei quem lá da televisão, não sei quem que faz isso, faz aquilo, eu vou fazer também. Não, irmãos. Eu vou fazer o que a palavra de Deus me instrui. Eu vou fazer aquilo que é correto para um servo, uma serva de Deus. Eu vou fazer aquilo que é certo, que possa dar um bom testemunho, que as pessoas possam ver em nós alguma mudança. É dessa maneira que nós devemos nos portar. E são poucos os crentes, irmãos, que estão sendo destruídos por falta do conhecimento, irmãos. E estão sendo engolidos pelo conhecimento, não da palavra de Deus, mas pelos costumes mundanos. Infelizmente, irmãos. A palavra de Deus também, irmãos, continua no versículo, diz que aqueles que rejeitam o conhecimento de Deus, há uma consequência espiritual. Em primeiro lugar, capítulo 4, versículo 6, a parte A. E a parte B continua falando, né? O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E segundo, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Deus vai rejeitar. Aquele que rejeita o conhecimento, Deus também o rejeita. Deus é santo e por isso ele não pode compactuar com os pecados da carne. Isso aqui, irmãos, muitas pessoas falam, né? Meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Mas se nós formos ler todo esse texto, o Senhor aqui está falando, sabe para quem, irmãos? Para os sacerdotes, que não ensinavam o povo o conhecimento. Deus aqui está falando para aqueles que estavam à frente do povo, irmãos. Deus está cobrando dos sacerdotes da época, né? Então, irmãos, nós que estamos aqui, nós temos uma grande responsabilidade de ensinar a verdade. Embora muitas vezes não agrade, e isso infelizmente, né? Nós não agradamos a todos. Também, irmãos, está uma consequência espiritual também, é que serão julgados, esses que rejeitam o conhecimento de Deus, serão julgados pelo Senhor. Oséias 4:9 diz o seguinte: por isso, como é o povo, assim será o sacerdote, e visitarei sobre ele os seus caminhos, e lhe darei a recompensa das suas obras. Assim como é o povo, é o sacerdote. Ou seja, o povo está se espelhando no sacerdote. E é por isso que Deus está dizendo que vai dar o quê, irmãos? Recompensa das suas obras. Não ensina, é negligente, não mostra o caminho da verdade. Deus vai cobrar de quem, irmãos? Nós vamos ser julgados. Amém? Agora há alguma coisa a mais, irmãos. Aqueles que buscam o conhecimento de Deus, tem alguém aqui esta noite que está buscando esse conhecimento? Ele vai ter uma vida diferente, irmãos. Aquele que busca conhecer mais a Deus, ele vai ter uma vida diferente. Por quê? Porque ele vai ter uma vida com mais cheio de graça, uma vida com mais paz. Ele vai ter uma vida aprendendo a perdoar. Ele vai ter uma vida, irmãos, com mais alegria. E o conhecimento de Deus, irmãos, ele produz duas coisas na vida do crente. Um é dinamismo e outro é avivamento. Aquele que conhece a Deus, a mais a Deus, ele tem uma vida avivada, irmãos. Ele busca ainda mais conhecimento de Deus. Ele tem um conhecimento de Deus e ele vai prosseguir em conhecer a Deus. E isso é avivamento. Avivamento não é só barulho, não, avivamento é você ter sede de conhecer a Deus.
Avivamento é você querer mais de Deus. Avivamento, irmãos, é você querer estar mais na presença de Deus. E isso nós só vamos conseguir quando nós buscarmos mais conhecer a Deus. Porque a palavra de Deus, ela é fonte inesgotável. A palavra de Deus, irmãos, é ela que nos renova, é ela que nos enche, é ela que muda a nossa vida, é ela que muda o nosso ser, irmãos. A palavra de Deus, irmãos, ela é usada pelo Espírito Santo de Deus, irmãos, para trazer ânimo às nossas vidas, irmãos, para nos transformar, nos mudar. A palavra de Deus, ela é a verdade, irmãos, e o Senhor Jesus, Ele é a palavra. O verbo se fez carne, irmãos, e Ele é a palavra encarnada, irmãos. Por isso, quem quer conhecimento de Deus, busque a conhecer a Deus, porque somente assim nós vamos ter uma vida transformada e modificada pelo Senhor. Amém? Por isso, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Vamos ficar em pé, em nome do Senhor. Eu queria chamar o ministério de louvor, bem rapidinho.